em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, José, filho de Josadac, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saísseis do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, ou Senhor Israel, em algumas versões, ainda há uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pode se aceitar, igreja? Parando para meditar essa palavra, eu fiquei imaginando, Senhor, quanta gente começou uma caminhada muito bem. Quanta gente que quando, mesmo antes de estar na igreja, se sentia muito bem lá fora. Eu era um desses. Eu achava que eu estava muito bem lá fora. Muito bem. Trabalhava, né? Às vezes eu dava minha surgidinha, né? E eu achava que eu estava certo em tudo isso. Eu achava que eu estava bem. E todos nós aqui já passamos por momentos assim, né? Momentos na nossa vida que nós achávamos que eram os melhores dias da nossa vida. Mas aqui compreende a palavra. Que o melhor é que está sobre. E ainda você não viveu o melhor de Deus. Eu cheguei à conclusão disso quando eu já cheguei aqui no lugar. Nossa Senhora, como é diferente aqui, eu não conhecia isso. E Deus me mostrando a glória dele. Mostrando que ele era Senhor de todas as coisas, mesmo na dificuldade, o nome dele prevalecia em todas as coisas. E eu fui vendo sobre isso e falei, meu Senhor, mas quanta gente eu já vi, Senhor, que começou uma trajetória tão bem, e muitas vezes não acabou tão bem. E o Senhor me respondendo falando assim, porque eu não tinha direção, filho. Não estava comigo, não dava comigo. A palavra que diz que quando o Senhor nos livrou das mãos de Faraó, o Senhor era com ele. E muitas vezes, andando com o Senhor, muitas vezes a gente murmura, a gente reclama, achando que, pô, Senhor, fez só um pouco mal para a nossa vida. Eu quero dizer algo para você. Não nos falta nada. E tudo está nas mãos do Senhor. E tudo que você precisa, Ele te dá. E continua dando, Ele nunca vai te deixar faltar nada. Basta que você possa confiar nele, né? É andar com Deus. E esse andar com Deus, tudo tem um preço. Esse andar com Deus, a gente tem que deixar muitas coisas de lado. Pensando um pouco mais sobre isso, eu falei, Senhor, mas eu estava falando de tantos profetas, que muitas vezes começaram tão bem contigo, e alguns se deram bem, outros nem tão bem. Eu posso falar um pouquinho sobre o Abraão, né, que quando o Senhor ali falou para ele, ó, você vai ter um filho, ou se não um filho, não. Agora pensamos nós, 70 anos, Abraão, 70 anos, como é que eu vou ter um filho? Difícil, porque eu tinha comentado isso outro dia aqui, mas se for nos dias de hoje, eu tenho que pensar, não, impossível. Nem ia falar disso, a gente ia falar que era impossível. E Abraão também pensou da mesma maneira que eu. O Senhor falou, difícil essa tarefa. Mas o que é impossível para o nosso Deus? Nada é impossível para ele. E mesmo assim, Abraão quis dar o jeitinho dele, né? Tenha me entregado aqui, conversou com a esposa, vamos dar um jeito. Beleza. Quem nasceu? Quem nasceu, igreja? Não.
Quem nasceu? Pois é, Ismael. Problema solucionado. De repente, Abraão estava solucionado. Mas não. Não sabia ele. E quando o cara completou seus 99 anos, ela vinha quem? Isaú. Quem nasceu aos 99 anos? Não, quem nasceu? Quem nasceu? Dentro do modelo de vida, gente. Só que eu estava falando algo aqui na segunda-feira, eu vi que realmente você não está vendo a vida, né? A gente não está vendo. A gente está carregando ela para lá e cá. A gente está carregando ela para lá e cá. E não é certo. E como é que a gente vai ser abençoado se a palavra do Senhor não está em nós? Se nós não meditamos nela, como o pastor falou, os olhos por Deus é nosso. Aleluia. Os olhos por Deus. Seja dessa maneira que você precisa viver. Não são apenas histórias. É uma verdade de Deus. Beleza, vamos juntar seus números. Vamos lá. Abraão, o Mário estava falando de Isaac. Nasceu Isaac. Pois é, como é que foi? Como é que ficou o seu filho? Como é que ficou Ismael? Eu creio que muito bem nós também pensando, Ismael estava bem, né? Porque até então tinha Isaac. Ele era um filho preferido. Poderia falar que essa era a melhor fase da vida dele, melhor fase da vida dos pais. Estavam ótimos, temos um filho, glória a Deus. Mas quando veio Isaac, começou a gerar um problema. Ismael ficou meio aqui abandonado, ficou meio de lado. Imagina como ficou o coração de uma criança quando é abandonada. Assim é Deus, quando nós nos afastamos dele. Quando nós falamos ao Senhor, eu vou dar uma volta, eu vou até ali, depois eu volto. Muitas vezes a gente vai e nem volta. Assim, e voltamos lá. E Ismael ali, a gente tem ficado muito triste, né? E tudo que era para ele, passou a ser para Isaac. E duro deve ser para ele. Mas duro foi quando o cara falou, ó, põe esses dois para fora que eu não quero mais. Momento mais difícil para ele. Muitas vezes você vai passar um momento assim, em que, em um certo tempo da nossa vida, nós estamos bem, estamos ótimos, mas aí vem aquele vento, né? A coisa começa a mudar de rumo. Você fala, eita, peraí, estava bem até agora era só eu. Aí de repente chegou mais um. Isso acontece muito quando o filho caçula, né? Está lá de boa, aí de repente nasce mais um, isso até hoje acontece. Né? Porque na minha família aconteceu muito tempo isso. Nós somos 25, não imagina, né? O primeiro nasceu estava bem, quando veio o segundo, chegou mais um. Aí o outro, terceiro, era eu, chegou imagina um quinto, meu querido. A briga que foi deixada. 5 homens. Nós até planejávamos assim, mãe, quando ele nascer, ele vai ter que lavar a louça, não quero nem saber, ele vai varrer o chão, eu não quero nem saber. É assim que a gente trata nós novos. Porque a gente acha assim, peraí, eu sofri tudo isso, ele tem que sofrer também. Mas não foi isso que aconteceu. Totalmente ao contrário. E aí Ismael, por sua mãe, foram mandar embora, ó. Tô aqui o pão, a água, e vai embora. Imagina o coração daquela mãe. De uma hora, uma certa parte da vida dela, dizia bem, ao lado do rio. Tinha do bom e do melhor, era bem tratada, outra hora, agora estava no deserto. Mas aí vinha agora da segunda casa. Porque
Quando a mãe pensou assim, poxa, eu não tenho mais jeito, eu não aguento mais, eu vou deixar a criança aqui, ela vai morrer. Diz a palavra que quando a criança começou a chorar, Deus ouviu no alto. Você vê só, querido, quando uma criança chora, quando eu e você chora, olha, Deus ouve do alto, querido. Deus ouve do alto, querido. Aí, querido, olha a glória de Deus que não foi a vida dele. E Ismael recebeu a glória de Deus, se tornou igreja de Israel. Deus mudou a vida dele, mudou aquilo que era uma opção na vida dele. Começou a chegar a glória na casa dele. E assim é o Senhor. Deus nunca desampara um pequeno, um justo, aquele que tem a vida com ele, aquele que ele conhece. Ele nunca desampara. O Senhor me levou também ao livro de Eclesiastes, falando um pouquinho também sobre a vida de Salomão, de que Salomão, que quando Davi ali faleceu, morreu, ele assumiu o trono. Ele fez tudo de bom para Deus. Construiu um belo templo, tudo da maneira que Deus gostaria que fosse, do bom e do melhor. Muitas vezes nós somos assim, trabalhamos muito, trabalhamos demais para ter do bom e do melhor. E ralou, olha, muito, batalhou muito, alcançou o coração de Deus. E o que ele recebeu de Deus, sabedoria. Ele que um homem estável, vindo da parte de Deus, olha, ele consegue dominar todas as coisas. E não foi diferente na vida de Salomão. Deus abençoava tudo aquilo que ele fazia. Tudo aquilo que ele fazia dava certo. Todos os casos, Salomão resolvia. E cada vez que ele ia agradando o coração de Deus, mais ele recebia. Mais ele recebia. Mas ele também fez uma parte, quando ele começou olhando para o lado, uma mulher aqui, outra ali, se envolveram com uma, se envolveram com outra. Diz a história que ele teve 700 mulheres, eu fico pensando, nossa. Uma só vez é difícil. Mas 300 concubinas. Isso, 300 também. Deu 1000 mulheres. 1000 mulheres, filho. 1000 mulheres. Eu falo assim, pô, eu com uma, às vezes é difícil. É difícil entender o pensamento, é difícil entender o que ela quer. Às vezes você faz tudo de bom para ela, mas não tá bom. Não é assim que eu quero. Eu queria diferente. Não, hoje eu quero tingir meu cabelo de loiro. Eu falo, não, mas loiro, irmão? Ah, mas é minha vontade. Tá bem. Aí ela vai lá, tinge o cabelo de loiro. Não ficou legal. Aí você vai falar, eu falei, não. Você tem que falar nada, você tem que postar por eu. Mulher é assim, né? Mas agora imagina só, querido, imagina só, um homem que satisfeito, ou seja, 1000 mulheres. Como é que ele fazia para agradar todas essas mulheres? Só tenho muita sabedoria, Deus. Só tenho muita sabedoria. Porque era difícil, muito complicado. Parecia bênção na vida dele. Muitas mulheres. Muitas vezes as pessoas lá fora já viram esse mundo para falar também. E que eu achava que eu estava bem também, né? Uma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. Quando ia nos bares, era uma aqui, um canto, outra ali naquele canto, outra aqui naquele canto. E eu torcendo para me encontrar, né? Porque eu sabia que eu ia me dar mal.